Estamos de volta com a Agenda Econômica. O tema de hoje é crise econômica e retomada do crescimento. Quem está no estúdio para conversar com a gente é José Luiz Pagnussati, professor da Escola Nacional de Administração Pública. Professor, alguns economistas falam um pouco no esgotamento dessa fórmula de crescer via expansão da demanda interna, aproveitando a valorização do salário mínimo, os programas de transferência de renda. O senhor acha que essa fórmula se esgotou mesmo e o governo demorou a buscar uma alternativa? O crescimento da renda das famílias mais pobres foi a estratégia que viabilizou o Brasil se diferenciar no cenário internacional por um longo período. Mas não é suficiente, né? Nós atingimos um ponto, né, em que o investimento passou a ser a variável estratégica para termos um crescimento de forma sustentada. Eu diria que o aumento da renda das famílias com as políticas de transferência de renda, Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e outras formas de transferência de renda e a política de valorização do salário mínimo foi a melhor política pública que nós tivemos nos últimos tempos, porque resgatou, né, toda uma herança, né, de exclusão social que nós tínhamos, conseguiu reverter um quadro que colocava o Brasil sempre como o país de renda mais concentrada do mundo, em que os mais pobres tinham a menor participação na renda do país, ou seja, teve um efeito altamente positivo. Mas como instrumento de viabilização de demanda e de crescimento econômico, ele cumpriu um papel importante, mas que hoje ele é insuficiente. A necessidade de você reativar a demanda pelo lado, em especial, do investimento e das exportações, né, para viabilizar a nossa indústria. Ok. Nós conversamos com alguns senadores sobre por que o país tem enfrentado dificuldades para voltar a crescer. Acompanhe. Em primeiro lugar, acabar com esse ajuste que, na verdade, não é ajuste, é um arroxo. Eu sugeriria, por exemplo, a emissão de letras do Tesouro seriam passadas ao BNDES. O BNDES repassaria a Petrobras, que as captaria na forma de debêntures. E com uma nova administração da Petrobras, não essa administração neoliberal que está paralisando a empresa, nós retomaríamos todo o programa de investimentos. E com isso o Brasil voltaria a respirar. Este arroxo leva a uma crise maior do que a que vivemos. Ainda falta muita coisa para o país sair da situação que se encontra. E a principal delas não é o ajuste fiscal. O ajuste fiscal é um departamento, né? O que nós temos que fazer, na verdade, é recuperar a segurança jurídica, em primeiro momento, porque isso ficou abalado por conta do intervencionismo do governo. O governo mexeu de forma equivocada, atabalhoada em diversos setores da economia, e isso gerou uma insegurança não só nesses setores, né? Esses setores foram desarticulados, mas gerou uma insegurança em qualquer setor, porque o governo que intervém em determinado setor pode intervir em outro. Além disso, o governo precisa recuperar a credibilidade. Professor, um ponto interessante que os dois falaram foi diminuir um pouco o ajuste fiscal, que é o que mais tem sido falado no momento, mas ele realmente não é uma medida para retomar o crescimento, né? Ele vai ajustar as contas para permitir que essa outra fase venha, né? A retomada do crescimento ela só vai ocorrer com a economia se reequilibrando, no sentido de que os preços que estavam defasados vão ser elevados a um patamar correto, né? Ou seja, um ajuste daqueles preços todos que estavam desajustados é o que está se fazendo agora, e isso acaba até pressionando a inflação no primeiro momento, mas sinaliza para o mercado uma menor intervenção intempestiva do governo, que eu acho que isso é importante, né? Apesar da credibilidade do setor produtivo ter caído muito nos últimos meses, nesse ano em especial, a confiança, não a credibilidade, a confiança do setor produtivo caiu demais. Os ajustes são necessários para que, num segundo momento, haja uma melhora na confiança e uma retomada dos investimentos do setor produtivo. A questão fiscal, a questão de viabilizar recursos para o BNDES, emprestar, é um pouco o que vinha sendo feito em 2014. Né? A política era essa, a política de estimular o setor produtivo pelo lado da intervenção do governo, do estímulo com juros menores e com financiamento farto por parte, em especial, do BNDES. Eu até acho que isso vai acontecer, mas num médio prazo. Né? A expansão do crédito do BNDES, a expansão do crédito do Brasil, do setor
financeiro como um todo, né? Então, como uma política brasileira, ela deve ocorrer num segundo momento. Nesse momento, se isso ocorresse, você teria uma pressão adicional da inflação que contraria a política de ajuste. Claro que quem defende, né, o crescimento de imediato, né, não aceita, né, uma política de ajuste tão forte como está ocorrendo agora, que é uma política de arroxo, como destacou muito bem o senador. Você falava da importância de mexer para o país voltar a crescer na política monetária. Por quê? A política monetária hoje, ela está com arroxo extremado. Na verdade, o Brasil é um dos únicos países do mundo que está elevando taxa de juros. E está elevando e contendo a oferta de moeda e a oferta de crédito num patamar em que tornou juros brasileiros astronômicos, né? A taxa de crédito rotativo do cartão de crédito chegou a 360% na semana passada, né? Até jornais do resto do mundo têm destacado isso como algo que mesmo os AJs de lá ficariam envergonhados, né? No tamanho da taxa de juros brasileira. Mas isso faz parte da estratégia de combate à inflação, né? O Banco Central só tem esse instrumento, né, para tentar reduzir demanda e reduzir a inflação. Se o país tivesse uma ação mais ampla, né, de todos os setores, né, não só do governo, mas do parlamento, de todos, isso certamente ajudaria a segurar a inflação. Infelizmente, não é o que está ocorrendo e acaba ficando nas mãos do Banco Central e numa única política, que é a monetária, via juros e via oferta de moeda e crédito, para segurar a inflação, o que torna mais custoso ainda essa estratégia. Recentemente o discurso até mudou, né? Porque falava-se numa alta mais da Selic, que estava prevista, agora já se fala em talvez não subir tanto, porque os juros estão chegando num limite já preocupante? O que determina a continuidade ou não do aumento da taxa Selic é o comportamento da demanda, né? E os indicadores que têm saído mais recentemente estão mostrando uma queda da demanda. A receita de serviços caiu bastante, né, no último dado que saiu, né? Ou seja, as pessoas estão demandando menos serviços, estão comprando menos. Os bens duráveis, de uma forma geral, também tiveram queda acentuada de demanda. Então, essa queda da demanda significa que vai sobrar produtos, vai sobrar, então, capacidade na oferta de serviços, haverá mais competitividade e isso tende a provocar a redução dos preços, que é o objetivo. Ocorrendo redução de preços, aí sim o Banco Central pode até aliviar a taxa de juros e iniciar um processo de redução gradativa e de ampliação do crédito, que é o que o senador demandou. Professor, já começa a se falar um pouco em rediscutir o superávit primário, que estava previsto, né? É exagerado querer economizar tanto num momento em que talvez tenha que se investir para o país voltar a crescer? O tradicional, numa situação de baixo crescimento, é você adotar uma política que se chama anticíclica, fiscal anticíclica, de expansão, né, do gasto e não de contração. Infelizmente, né, com a inflação elevada e com o desequilíbrio que ocorreu em 2014 e pela pressão da sociedade, então por uma demanda da sociedade, não só os consumidores, mas também o setor produtivo, os investidores nacionais e internacionais, levou o governo a adotar uma política de contenção mais forte dos gastos públicos. A revisão do superávit primário, da meta do superávit primário, se deve também em função da dificuldade de se cumprir a meta estabelecida. Dificuldade pelo lado da queda da receita, né? Arrecadando menos, vai sobrar menos recursos e, portanto, não se faz superávit. E pelo lado do gasto também, uma vez que as tentativas de redução de gastos têm enfrentado no Congresso Nacional, né, alguma oposição natural, correta, uma vez que isso gera debate, gera discussão e se avalia melhor cada um dos cortes que venham a ser adotados. Mas, por outro lado, isso acaba levando uma dificuldade de cumprimento daquela meta de superávit estabelecida. E nem os ajustes previstos foram tão rígidos ou passaram da forma como vieram do Executivo, né? Eles tiveram uma atenuada aqui no Congresso. Tanto as medidas foram atenuadas, como também outras medidas foram adotadas no sentido de aumentar o gasto, né?
a extensão da política do reajuste do salário mínimo para todos os aposentados, que eu acho correta, né? Mas isso acaba aumentando o gasto público, né? Um gasto a mais que terá que ser coberto por algum outro corte que não ocorreu ainda, né? Então, você tem uma série de despesas novas sendo criadas que acabam, então, dificultando o cumprimento do superávit primário. Agora, recentemente, o governo lançou uma segunda fase de um programa de concessão. Esse programa parece que não deslanchou ainda. Ele depende muito do mercado confiar e acreditar e apostar nisso para que ele saia do papel? Eu considero uma estratégia muito boa essa da nova fase do programa de concessões e pelo tamanho também que ele assumiu. Claro que as concessões ocorrem de forma gradativa, lenta, não é eu decidi e implemento a concessão. Os próprios investidores vêm analisar, estão avaliando cada uma das hipóteses de concessões que vão ocorrer. E não só isso, né? Você tem que planejar cada uma das concessões de forma consistente para que na hora do leilão, né, você tenha interessados para viabilizar aqueles investimentos. Eu considero a alternativa boa também de manter a proposta de fazer as concessões pela menor tarifa, no caso das estradas, porque o objetivo maior é o investimento. As concessões vão viabilizar, sim, uma retomada importante de investimento em infraestrutura, que é onde você tem alguns gargalos que acabam dificultando, né, a expansão da produção, ou tornando o custo do Brasil um pouco maior do que deveria. Então, viabilizar investimentos em uma maior volume de investimento é importante, aí a opção pela menor tarifa, portanto, gera menor custo para o setor produtivo, é a hipótese melhor. Claro, há um claro interesse, não só de empresário brasileiro, mas do mundo inteiro, para participar desse processo de concessão. Não da China aos americanos, aos europeus, todos estão demonstrando interesse, estão avaliando. Empresários desses países já estão andando pelo Brasil até de ônibus para ver as possibilidades, né, de participar dos projetos de concessão, né? Se for apresentado cada um dos projetos de forma consistente, boa, e o governo brasileiro aprendeu nesse processo, foi aperfeiçoando o processo nesses últimos anos, nós vamos ter um bom resultado em termos de investimento em infraestrutura em especial. Ok, professor. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato pelo telefone 0800 61 2211 ou, se preferir, acesse o nosso site www.senado.leg.br/TV. Agradecemos ao professor da Escola Nacional de Administração Pública, José Luiz Painhossati, e a você de casa que nos acompanhou. Muitíssimo obrigada pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até mais!